Qual o melhor banco para fazer um empréstimo com garantia de imóvel? Fala, turminha! Estamos aqui, mais um dia abençoado, trazendo mais um conteúdo riquíssimo para vocês. E hoje não só a gente vai responder, porque agora, aquele nosso querido quadro, não só a gente traz um vídeo sobre a tag ou um vídeo sobre o tema central. A gente traz dúvidas práticas de vocês, nossos queridos inscritos, nossa querida audiência. Então hoje eu vou responder qual é o melhor banco e mais uma dezena de perguntas aqui no canal. É um quadro maravilhoso. Sinceramente, galera, tragam mais dúvidas porque eu me sinto muito feliz em gravar esse tipo de conteúdo, é muito gostoso trazer dúvidas práticas de vocês. Então, para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, não conhece o melhor canal de crédito imobiliário do YouTube, muito prazer, eu sou o Gaspar, aqui da Seja Best, trazendo mais conteúdo maravilhoso para vocês, meus queridos, e obviamente, se você vai ter conteúdos ricos, 2 vídeos por semana, vamos começar a aumentar a frequência, já se inscreve aqui no canal, só apertar o botãozinho, dá essa força aí pra gente, deixa o seu like, porque é um vídeo rico, com muito carinho, a gente tá aqui trazendo toda essa informação pra vocês, e pra quem gosta de coisas exclusivas, pode seguir a gente tanto no @gasparmota, @sejabest lá no Instagram, e o nosso conteúdo fechado dentro do nosso grupo do Telegram, onde vocês têm acesso a planilhas, produtos digitais e tudo mais da Seja Best. Então vem comigo, bora lá responder essas dúvidas. Bora, turminha, então vamos começar respondendo as dúvidas de vocês. A última pergunta é a do vídeo, qual o melhor banco para empréstimo garantia de imóvel, mas eu vou pela ordem que o Alan preparou para vocês. Então, primeiro de todos, José Luan trouxe pra gente a seguinte dúvida sobre empréstimo garantia de imóvel. A casa tem que ter planta para fazer o empréstimo? Bom, então, José, é o seguinte, para você fazer o empréstimo garantia de imóvel, existe um requisito pela maior parte dos bancos, mas não todos, tá? Então, vamos lá. O imóvel tem que estar averbado. O que é o imóvel estar averbado? Na matrícula, exemplo, foi construída uma casa de tantos metros em alvenaria. Exemplo, tá? Por quê? Quando você vai construir uma casa, o processo adequado é realmente você contratar um engenheiro, um arquiteto, onde vão fazer o projeto, você vai aprovar o projeto na prefeitura, a prefeitura vai te dar um alvará de construção, você vai construir essa casa, depois de finalizada a casa, você vai ter algumas fiscalizações pelo bombeiro, pela própria prefeitura, para ver se foi feito tudo certinho, alvará sanitário, essas coisas assim. Fez tudo certinho, a casa tá ok, eles vão emitir para você o seu habite. Antes do habite, você paga um imposto chamado INSS da obra, tá? Em média, 5% do custo de obra. Então, muitas pessoas param por aí porque não querem ter esse custo. Dica valiosa, galera, já coloque no seu orçamento, faça a verbação, porque lá no futuro vai te dar problema, você vai querer vender o imóvel, não pode vender através de financiamento, porque os bancos não financiam imóvel que não é verbado. Você quer um empréstimo, não é que você não vai conseguir, mas você talvez não vai ter acesso às melhores taxas, porque às vezes o banco tem a melhor taxa, exige que o imóvel esteja averbado. Então, dica, faça todo esse processo, esteja o imóvel averbado. Porém, voltando na dúvida, é o seguinte, tem que ter a planta. A planta é um dos documentos que são exigidos para você ter o imóvel averbado. O que acontece é que se você tiver só a planta e não fez todo o processo, o seu imóvel não está averbado. A planta ajuda? Pode ser que sim, mas você já seria igual um caso de imóvel não averbado. Existem bancos que vão te atender? Sim, existem, mas quem sabe você não vai acessar as melhores taxas. Então, dica valiosa, averbe seu imóvel. Depois temos a dúvida do Fábio, que é a seguinte: posso fazer empréstimo de garantia de imóveis de meus pais de garantia? Fábio, pode. Novamente, como eu falei, tem banco para todo mundo nesse querido Brasil, É que, infelizmente, o consumidor sempre fica refém dos grandes bancos, Vai bater na porta da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, Santander, e esses bancos são mais restritivos. O que eu quero dizer com isso? O imóvel é só do contratante. Não, o imóvel, se for botar alguém, tem que entrar como proponente na operação. Eu não aceito mais que 2. É cheio de parafernália para muitas vezes dificultar. E existem um monte de instituições financeiras, fintechs, companhias hipotecárias, bancos também que não são tão conhecidos por não ter agências, não serem bancos múltiplos, que fazem, efetivamente este produto. E aí você pode colocar o imóvel de quem você bem entender, uma vez que essa pessoa assine efetivamente o contrato, autorizando você a alienar o imóvel. Então, nesse caso, pode sim. Bom, aqui nós temos uma dúvida mais estruturada, do Vitor Rocha, que é em relação à dívida. Eu vou ler para responder. Boa tarde, estou com uma dúvida que está me dando dor de cabeça. Meus pais têm algumas dívidas de consignado que, somando, resultam em mais ou menos R$70 mil. Isso está consumindo toda a nossa renda mensal. Estive pesquisando e encontrei uma possível solução: o empréstimo garantia de imóvel, hipoteca. A minha dúvida é, vale a pena fazer esse tipo de imóvel ou tem algum outro que seja melhor? A minha ideia é pagar todas as dívidas e ficar somente com esse empréstimo parcelado e muitas vezes com um valor possível de pagar e amortizar. Pode me ajudar? Perfeito, Vitor. Mas você fez uma pergunta já respondendo, Então vamos lá. Ele disse o seguinte, que essas dívidas, justamente o consignado, empréstimo pessoal, cartão, veículo, todos os produtos, a maior parte deles que não são garantidos,
tem um prazo menor de amortização. Então, mesmo que tivesse uma boa taxa, você tem uma parcela alta, porque são em poucas vezes. Não bastasse isso, por não ter muitas vezes uma garantia real, né? Por mais que o consignado ainda tem boas taxas, que a garantia é o desconto em folha, mas ele tem uma taxa superior à do imóvel, tá? O que acontece é justamente que você vai ter uma parcela muito pesada, geralmente uma taxa alta versus um prazo curto. E o imóvel, né, justamente por ser a melhor garantia, né, a líquida e certa, né, que vai zerar o risco de inadimplência para a instituição financeira, em contrapartida você tem a menor taxa de juros entre todos os empréstimos. Então, respondendo, não tem empréstimo mais barato que o empréstimo de garantia de imóvel. Depois, em relação a prazo, né, 20 anos para pagar, nenhum empréstimo vai te dar esse prazo de pagamento. Então, você realmente consegue quitar tudo e ficar com uma única parcela. E perfeito o que o Vitor trouxe, você trazer uma estratégia de amortização. Exemplo, vai aliviar sua renda. Então, poupa um pouco desse alívio. Exemplo, você vai economizar 2.000 por mês em dívidas. Junta ali 1.000, então, que seja por mês, para todo final de ano, precisa fazer uma amortização. Você vai economizar muita grana, tem 13º, né? Porque consignado, a pessoa tem lá o 13º salário. Então, assim, existem várias estratégias. Mas sim, gente, o empréstimo de imóvel é hoje o grande aliado para a troca de dívidas no mercado. Melhor produto disparado. Mais uma dúvida muito legal de um inscrito nosso aqui do canal. Se eu pegar um imóvel avaliado em 150 mil e tomar um empréstimo com ele em garantia e usar esse empréstimo como valor de entrada para financiar uma construção de um terreno que eu tenho em meu nome, será que rola? É uma salada, mas será que o custo final vai ser bom? Abraços. Muito boa essa dúvida. Por quê, né? Muitas vezes a pessoa já tem um imóvel e quer investir num segundo imóvel e tem um receio, né? Pô, vou pagar juros para construir, etc. Eu responderia o seguinte, né? Aqui eu não vou falar o nome do arroba porque é um código, né? Então não sei o nome da pessoa efetivamente, tá? Mas vamos falar fulano, né? Bom, fulano, é o seguinte, né? Você tem que entender qual é o seu objetivo final, né? Se você está construindo, por exemplo, para alugar este imóvel, né? Você tem que entender que se este aluguel automaticamente te der um retorno que te ajude a pagar essa parcela versus ainda vai ser corrigido ano a ano pelo IPCA, pelo IGPM, por exemplo, mais a valorização que este imóvel vai ter, isso sane efetivamente ali o custo financeiro, é sim uma ótima opção. Até porque, se você não tiver o recurso, você não vai conseguir fazer. E se você alavancar, que você consiga em boa taxa, e aí o empréstimo garantido vai ter a melhor taxa entre qualquer empréstimo, e você faça esse imóvel render bons frutos para você, né? Então, com certeza, essa conta pode sim fechar, desde que você faça esse planejamento. Não saia pegando de qualquer jeito, sem saber essa conta na íntegra. Bom, galerinha, a pergunta número 5 da Rosivânia da Silva Lima. Boa noite. Tenho um imóvel, só que tenho apenas o contrato de compra e venda quitado do imóvel no meu nome. Será que eu consigo empréstimo garantido de imóvel? Bom, Rosivânia, é o seguinte, né? Se você só tem o contrato de compra e venda, o imóvel ainda não está no seu nome. Então, você não pode colocar ele como garantia. Duas soluções possíveis. Primeiro, você realmente pegar esse contrato de compra e venda, transformar numa escritura, pagar o ITBI e transferir para o seu nome. Aí você pode fazer a operação que você já deveria ter feito, porque as pessoas erram ao não transferir imóvel para o seu nome. É um risco grande. Se a pessoa vem a falecer, vem a ter um problema na justiça, fica devendo imposto, é um empresário, vai lá ter uma trabalhista, esse imóvel vai ser objeto de busca e de execução e você não exerceu o seu direito real de propriedade. Então, assim, tem um imóvel, galera, tem que botar no nome. Essa economia, ela é burra, né? Essa economia de não querer pagar imposto é burra. Já vi muita gente se dar mal por isso. Então, dica de ouro, passa pro seu nome. Agora, caso seja alguém do seu relacionamento, é um parente, alguém de casa e tal, daí você não precisa transferir. Essa pessoa assina, né, autorizando você alienar o imóvel ali numa operação e tudo certo, né? Mas o caminho ideal, passar pro seu nome. A dúvida de número 6 do Marcelo Henrique. Estou querendo fazer empréstimo de garantia de imóvel, porém meu imóvel não está quitado. Tem algum banco que possibilita este empréstimo? Sim, praticamente todos os bancos. Porém, existe uma regrinha básica, né? O empréstimo com garantia de imóvel, o home equity, CGI, tem vários nomes, né? O mercado usa vários nomes, tem um defeito, né? Mas é quando você tem um imóvel, vai dar em garantia em contrapartida dessa operação. Ele tem estipulado pelo Banco Central um limite de 60% de empréstimo sobre o valor da garantia. Então, assim, desde que a sua dívida não seja superior aos 60%, você pode. Exemplo, mundo ideal, você deve lá 20%, 30% do imóvel. Você vai fazer uma operação, quita e pega o troco. O que você tem que observar se vale a pena é porque geralmente as pessoas que têm dívida no imóvel têm uma dívida de financiamento. A taxa ela é infinitamente menor do que do empréstimo de garantia de imóvel. Agora, para quem já tem uma dívida de crédito com garantia de imóvel, em taxas que fez no passado, quer avaliar uma troca de dívida, gente, é super tranquilo. Então, observação é essa. Se você dever mais que esse 60%, exemplo, financiei no passado imóvel, né? Financiei 80%. Hoje eu quero fazer um empréstimo garantido de imóvel, essa conta não vai fechar. Então, sempre observar esses percentuais. Bom, e agora chegando a nossa última dúvida, né, do José Teófilo, que é a seguinte: qual o melhor banco para fazer um empréstimo com garantia de imóvel? Vou te responder em duas etapas. A primeira delas é a seguinte, né, todo mundo fala no mercado o seguinte, né? O melhor banco para fazer empréstimo é aquele que se adequa ao perfil do cliente. E isso realmente é uma grande verdade, tá? Primeiro de tudo é porque existem alguns critérios que vão fazer, diria critérios eliminatórios que podem fazer algumas instituições serem melhor para você. Exemplo, tudo começa pelo imóvel. Tem
bancos que só fazem imóveis residenciais averbados. Então, o que isso significa? Se você tiver um imóvel residencial não averbado ou com uma divergência de área, vai se limitar já àqueles bancos que você entenda que seria o melhor para você. Exemplo, eu tenho uma conta no Itaú. O Itaú não faz nem imóvel com dívida ou nem imóvel não averbado. Então, se eu tenho imóvel com uma dívida e não está averbado, o Itaú já não é mais o melhor banco para mim, embora na minha cabeça ele seja porque eu tenho um relacionamento e gostei da taxa. Não vai ser o melhor banco para mim. Então, eu vou descer, né, um degrau e vou entender quais os bancos que atendem aquela minha necessidade. Opa, legal. Ah, não, mas eu tenho, eu vou fazer na PJ, o imóvel está numa holding, eu quero fazer pela empresa. Já eliminei mais uma pancada de bancos. Então, sempre vai ter um melhor banco para a sua realidade. Isso é fato, tá? Isso é fato, porque eu não posso só olhar para a taxa, porque às vezes eu tenho um banco que tem uma taxa ótima e não atende o meu perfil. Eu estou endividado, né? Daí eu vou bater na porta do bancão, o banco não me aprova. Tem uma série de fatores que envolvem uma operação como essa. Entendido? Melhor banco para a sua realidade. Agora sim, depois, uma vez que eu tenho uma boa realidade, né? O imóvel tá ok, tá tudo certo, sim, você tem que olhar que o melhor banco na maior parte das vezes, e vai entregar uma melhor taxa para você, para o seu momento. Porque esse produto também tem outros negócios, por isso que eu falo, é muito importante ter ajuda de um especialista, assim como a Sejabest. Por quê? Você tem produtos com variação de IPCA, você tem taxa fixa, você tem estratégia de amortização, você tem produto com carência, tem produto para PJ, tem uma série de situações que vão impactar, e por isso que a gente faz um estudo. Aqui na Sejabest a gente não fala, pega o que você acha que é bom, a gente faz um estudo, explica, faz projeções. O banco não faz projeção de inflação, quando é um produto com inflação, a gente faz. Enfim, então tem toda uma dinâmica. Mas olhando para custo, é muito importante versus serviço. Porque às vezes, gente, tem cliente que comete uma grande burrada. Por causa de 0,5%, 1% ao ano, né, um 0,03% na taxa por mês, ele faz com uma instituição muitas vezes nem tão conhecido, ou que não vai manter um relacionamento para ele acaba perdendo muito com isso. Vou de exemplo, às vezes vai ter um banco que vai te atender em outros momentos da sua vida, mais agressivo para crédito, vai te dar uma taxa super legal. Tem que olhar uma série de fatores. Mas respondendo, o melhor banco, taxa de juros, sempre, né? Sempre vai ser isso, e que entenda que vai atender você dentro do seu contexto. E aí sempre você vai chegar com certeza no melhor banco para sua realidade. Vou também então encerrando as dúvidas de hoje, porque vão ter outras dezenas de dúvidas que a gente vai voltar aqui trazendo para vocês. Perceberam como tem uma série de situações burocráticas, dúvidas, questões técnicas que precisam ser esclarecidas para você chegar no seu objetivo, que é um bom produto, com uma boa taxa, com um bom banco e num bom prazo de estruturação, porque às vezes você vai quebrar a cabeça. Pensa bem, antes de eu fazer uma chamada para vocês aqui, para a melhor fintech do mercado, né? Já pensou, você faz um processo sem saber de tudo isso, um exemplo, um imóvel que não está tão adequado. E aí passam-se lá, você aprova crédito, avalia, e lá no final, depois de 20, 30 dias, você estava achando que ia dar certo, pegar o dinheiro, o banco fala, não, mas esse imóvel eu não posso te atender. Que é isso que acontece quando não é feito um estudo, uma viabilidade prévia. É isso que acontece na prática, no banco tradicional, por exemplo. Então, a chamada de hoje para você é o seguinte: vai fazer crédito com garantia de imóvel? Aqui sem dúvida e sem medo, eu convido vocês a fazerem com a Sejabest. Obviamente, para quem já acompanha a gente, não produz só conteúdo, mas nesse produto então nem se fala. Quando é financiamento eu falo, tem a caixa, tem sim outras soluções. Mas nesse produto, galera, sem falsa modéstia, a Sejabest hoje é a principal fintech para fazer home equity numa plataforma multibancos. Então eu vou deixar um link, você pensa em fazer esse produto, vai simular, um assessor vai te chamar para te dar a melhor experiência possível. Então, galerinha, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e Sejabest você também.